Olá a todos, muito boa noite. O tema de nossa aula de hoje é a continuidade do estudo dos princípios da administração pública. Alguns princípios que ainda restam ser estudados e na aula de hoje terminaremos o estudo dos princípios da administração pública. Na aula passada, vimos e terminamos a aula passada com o estudo do princípio da razoabilidade e princípio da proporcionalidade. Nesta aula, vamos ver o princípio da motivação e os demais aqui desta apostila 4. O princípio da motivação é o princípio que determina que o administrador público sempre, na prática de qualquer ato administrativo, deve sempre indicar o que? Os fundamentos, os pressupostos que levaram à prática do ato. Ele deve, então, pelo princípio da motivação, justificar a prática do ato. A administração pública, sempre quando vai realizar um ato administrativo, sempre que vai realizar um ato em favor da coletividade, sempre deve respeitar o princípio da motivação. Sempre deve o administrador público, sempre deve a administração pública justificar o seu ato. Então, por exemplo, um ato administrativo da concessão de um benefício previdenciário, por exemplo, como um auxílio acidente, uma aposentadoria por invalidez, deve ter a justificativa do porquê esse ato está sendo praticado. Não se deve simplesmente conceder o ato sem que haja uma justificativa ao particular, seja o ato administrativo com resultado positivo, seja com resultado negativo. E esta motivação sempre deve ter o fundamento na lei. Como já vimos, a administração pública deve respeitar o princípio da legalidade. A administração pública só pode fazer e cumprir aquilo que a lei determina. Então, quando a administração pública vai realizar um ato administrativo, deve sempre justificar o seu ato com um fundamento na lei. Então, o princípio da motivação é aquele que determina que a administração pública deve sempre justificar os seus atos praticados, sempre com fundamento na lei. Esse, então, é o princípio da motivação. O próximo princípio que vamos estudar hoje é o princípio da hierarquia. O princípio da hierarquia, como o próprio nome diz, ele determina que os órgãos da administração pública sempre devem estar organizados, estruturados, como se fosse realmente uma empresa, onde há órgãos subordinados, órgãos coordenados, órgãos superiores e órgãos inferiores. Então, os órgãos e, consequentemente, os agentes públicos vinculados aos órgãos superiores, eles determinam e podem realizar ordens aos órgãos inferiores. Por sua razão, os órgãos inferiores, os subordinados, eles devem respeito e devem também ali cumprir as determinações dos órgãos superiores a eles. Então, este é o princípio da hierarquia. Importante dizer que os subordinados, os inferiores, sempre devem obedecer às ordens emanadas pelos superiores, mas há uma exceção a essa regra. Se eventualmente um órgão superior, um agente público, em um nível hierárquico superior, determina a um agente público uma ordem eminentemente ilegal, o agente público inferior está autorizado a descumprir a ordem do superior. Então, todas as ordens devem sempre ser respeitadas pelos órgãos inferiores em relação às determinações dos órgãos superiores, ou também dos agentes públicos superiores. A exceção a essa regra é quando a ordem emanada do órgão ou do agente público superior for eminentemente ilegal. Quando há uma ilegalidade, há um descumprimento da lei, este agente público inferior está autorizado a descumprir a ordem emanada do seu superior, também por aplicação do princípio da legalidade.
O agente público e os órgãos públicos só podem fazer aquilo que a lei determina. Se a ordem veio do órgão superior para descumprir a lei, né, o agente público está obrigado a não cumprir essa determinação, uma vez que o artigo 37 e o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, eles prestigiam o princípio da legalidade, e os princípios constitucionais, eles têm uma maior importância com relação aos princípios infraconstitucionais. Então, este é o princípio da hierarquia da administração pública. O próximo princípio que vamos estudar é o princípio do devido processo legal. O princípio do devido processo legal também tem previsão no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, mas também há previsão deste princípio nas leis infraconstitucionais. O princípio do devido processo legal, ele determina que todo ato administrativo praticado e também todo processo realizado dentro da administração pública para a prática de um ato deve sempre respeitar, além da legislação, as etapas, ou seja, o devido processo legal é aquele que determina que o processo administrativo e os atos administrativos praticados pela administração pública devem seguir todas as etapas, todos os requisitos e seguir todo o procedimento previsto na lei. Se uma das etapas, um desses procedimentos não for cumprido, há uma violação ao princípio do devido processo legal por conta da violação ao artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Então, devido processo legal, o conceito de devido processo legal é o princípio que orienta que a administração pública, na prática de seus atos administrativos e na condução dos seus processos administrativos, deve sempre seguir as normas procedimentais, as normas processuais que estão em vigor previstas na legislação. Havendo uma violação a essas normas procedimentais, o ato administrativo deve ser anulado, o processo administrativo deve ser anulado. Verifiquem uma situação de uma pessoa que quer construir uma casa em um terreno. Ela precisa solicitar uma autorização, um alvará de construção para a administração pública. Muito bem. Se esse particular, na hora de solicitar este alvará, na hora de solicitar essa autorização da administração pública para construir esta casa ou este prédio, né, ela não respeitar os procedimentos previstos na lei, né, para a concessão do alvará de construção, a entrega de plantas, o projeto de construção, né, o prazo de construção, o pagamento das taxas previstas na lei para a concessão do alvará de construção. Se ele não preencher estes requisitos, a administração pública deve negar a concessão deste ato administrativo porque não respeitou o princípio do devido processo legal. Então, este é o conceito do princípio do devido processo legal. É o cumprimento das normas procedimentais, é o cumprimento das etapas para a realização de um determinado ato administrativo. Então, este é o conceito do devido processo legal. O princípio do devido processo legal, ele decorre de dois outros princípios, subprincípios vinculados ao princípio do devido processo legal, que é o princípio do contraditório e o princípio da ampla defesa. Os dois princípios do contraditório e da ampla defesa estão previstos também no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, e também há previsão desses princípios em leis infraconstitucionais. Lembrando sempre que leis infraconstitucionais são aquelas leis abaixo da Constituição Federal, na hierarquia das normas, que vocês já estudaram isso no semestre passado, quando da matéria de introdução ao estudo do direito.
Então, o princípio do contraditório da ampla defesa são os subprincípios vinculados ao princípio do devido processo legal. E o que significa esses princípios? O princípio do contraditório é aquele princípio que orienta que a administração pública deve sempre assegurar o direito do particular de se manifestar e de comprovar todos os requisitos para a prática de um determinado ato. Então, a administração pública, o particular, vai até a administração pública, por exemplo, para a solicitação de uma aposentadoria, por exemplo, ao INSS. A administração pública deve conceder o direito a esse particular de comprovar, né, de assegurar o direito, né, de se manifestar sobre tudo que tiver ali no procedimento. Então, se a administração pública, por exemplo, negar o direito à aposentadoria, cabe, pelo princípio do contraditório, o contra-argumento da parte contrária, no caso do particular, com relação à negativa do ato administrativo concedido pela administração. Então, se o particular vai solicitar, por exemplo, um alvará de construção e a administração pública dá um parecer negativo, dá um parecer equivocado sobre uma determinada situação deste alvará de construção, cabe, pelo princípio do contraditório, ao particular se manifestar com relação aos contra-argumentos dos argumentos trazidos pela administração pública. Então, o princípio do contraditório é aquele princípio, é aquele subprincípio do devido processo legal que assegura à parte, que assegura ao particular o direito de se manifestar sobre tudo o que acontecer em um determinado ato administrativo, tudo o que acontecer em um determinado processo administrativo. Então, este é o conceito de princípio do contraditório. Já o princípio da ampla defesa, também previsto no artigo 5º, mas inciso 55 da Constituição Federal, ele possibilita ao particular a possibilidade de utilizar de todos os meios lícitos para comprovar o direito a um determinado ato administrativo, de uma determinada conduta da administração pública. Então, quando da concessão da aposentadoria, utilizando-se do mesmo exemplo, da concessão da aposentadoria ao particular, cabe a este particular o direito de comprovar amplamente, por qualquer meio previsto na lei, o direito que ele tem ali à aposentadoria por invalidez, à aposentadoria por idade, por exemplo. Né? A mesma situação do alvará de construção. O alvará de construção, quando solicitado pelo particular à administração pública, ele, particular, tem o direito de comprovar o direito ali ao alvará de construção, o direito de construir por todos os meios lícitos. Então, ele tem todos os meios ali previstos na legislação para comprovar ali o direito que ele tem para construir ali a sua casa no seu terreno. Então, este é o princípio do devido processo legal e os dois subprincípios decorrentes deste princípio, que é o princípio do contraditório e o princípio da ampla defesa. Para encerrarmos, o princípio da segurança jurídica. O princípio da segurança jurídica é o princípio que visa a estabilidade das relações jurídicas, a estabilidade com o objetivo sempre de atender o interesse público. Significa dizer que, pelo princípio da segurança jurídica, eu não preciso, eventualmente, anular um ato administrativo quando não decorreu ali de prejuízo. Ora, mesmo que não houve cumprimento exato, né, de todas as etapas ali previstas na lei, mesmo que não respeitou o devido processo legal, mas pelo princípio da segurança jurídica, eu só devo anular este ato administrativo se decorreu algum prejuízo, se a parte ou a administração pública restou prejudicada pelo não cumprimento ali da lei. Pelo direito administrativo, só devo anular aquilo que eventualmente decorre de prejuízo. Por exemplo, uma concessão de aposentadoria ou um alvará de construção que faltou unicamente ali
um carimbo ou uma assinatura, né? Ou seja, uma irregularidade meramente formal. Pelo princípio da segurança jurídica, eu não preciso anular o ato administrativo inteiro. Há a possibilidade de correção deste ato administrativo. Aliás, vamos estudar isso mais à frente, quando estudarmos a extinção ali, as irregularidades dos atos administrativos. Quando estudarmos conversão, quando estudarmos sanatória, né, vamos voltar a falar do princípio da segurança jurídica. Mas este é o conceito de princípio da segurança jurídica. O princípio da segurança jurídica é declarar estabilidade nas relações jurídicas e declarar estabilidade nas relações entre a administração pública e o particular, evitando prejuízo também à coletividade. Deste princípio decorrem 3 subprincípios do princípio da segurança jurídica. O primeiro é o princípio do direito adquirido. O direito, quando eu falo em direito adquirido, eu falo que o direito já foi incorporado ao patrimônio do particular e ninguém pode tirar. Então, o direito adquirido é o direito que já está ali inserido no patrimônio do particular e ninguém pode tirar mais. Eventualmente, de forma a exemplificar o princípio do direito adquirido, seria a concessão de aposentadoria, que já foi deferida, já foi aceita pelo INSS, e o particular já está ali recebendo a sua aposentadoria, ou seja, já incorporou ao patrimônio daquele particular o direito ao recebimento da aposentadoria. Então, ninguém ali tira dele, ninguém pode retirar o direito adquirido, porque ele tem previsão ali, além de constitucional, também em leis infraconstitucionais. O princípio do ato jurídico perfeito é aquele que está terminado, é aquele que foi realizado de acordo com uma determinada lei vigente na ocasião do ato administrativo e estando ali apto a produzir efeitos. E também garante ali o exercício deste direito ao particular. Vejamos, por exemplo, o mesmo exemplo de aposentadoria. Né? Então, é concedida a aposentadoria hoje ao particular e ele está ali apto a começar a receber ali a sua aposentadoria. Mas daqui a pouco, daqui a um ano, por exemplo, ele recebe novamente a aposentadoria dele. Ele já tem até direito adquirido daquele benefício previdenciário. Aí daqui um ano, por exemplo, muda-se a lei. Né? A lei é alterada. Vai ser este particular que recebeu há um ano atrás a sua aposentadoria, ele vai ser prejudicado por conta que a legislação mudou e ele teria que ter mais tempo de contribuição, por exemplo? Obviamente que não. Né? Porque além de já ter ele direito adquirido, né, a concessão da aposentadoria já é considerado ato jurídico perfeito. Ou seja, é aquele ato administrativo, aquela aposentadoria já está terminada, já foi realizada de acordo com a legislação vigente na época da concessão do ato administrativo, na época da concessão da aposentadoria. Então, ele também, além de ser direito adquirido, ele também é ato jurídico perfeito. É aquele ato que está terminado, encerrado, acabado no momento da concessão daquele ato de acordo com a legislação vigente quando da realização daquele ato administrativo. E para terminar, também pelo princípio da segurança jurídica, decorre o princípio da coisa julgada. O princípio da coisa julgada, acredito que você já deve ter visto também em introdução ao estudo do direito, mas o princípio da coisa julgada é aquele princípio que determina que todas as decisões judiciais transitadas em julgado, ou seja, todas aquelas decisões judiciais que não cabe mais recurso, não podem ser mais mudadas. E se não podem ser mais mudadas, eles, pelo princípio da segurança jurídica, eles não podem mais ser tirados do particular. Vamos ver um exemplo.
Vamos supor que a administração pública, na análise de uma aposentadoria, utilizamos do mesmo exemplo para os outros dois que já vimos agora, a administração pública negou o direito da aposentadoria ao particular, falando que esse particular não tem direito à aposentadoria, né? Muito bem. Pelo princípio da coisa julgada, e já vimos também no começo do estudo do direito administrativo nesse semestre, que o particular ele pode questionar a decisão da administração pública perante o Poder Judiciário, pela aplicação do sistema inglês de controle administrativo, que tem previsão lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Muito bem. Este princípio, este particular, ajuiza uma ação contra o Estado, contra o INSS, né, contra a União, para questionar esse direito à aposentadoria. O Poder Judiciário, analisando esta ação, ele entende que o particular tem razão e tem direito sim à aposentadoria. E essa ação é julgada procedente, ou seja, julgada em favor do particular, obrigando o Estado a conceder a aposentadoria para esse particular. Essa decisão, a partir do momento que não há recursos mais a serem apresentados pelo INSS, pela União, né, a partir desse momento, quando não cabe mais recursos no processo judicial, eu falo que fez coisa julgada, ou seja, esse direito reconhecido pelo Poder Judiciário, né, em um processo judicial, ninguém mexe mais, ninguém mais altera, porque já há uma decisão do Poder Judiciário entendendo pelo direito ali do particular à aposentadoria. Então, coisa julgada é um subprincípio do princípio da segurança jurídica, né, que visa a estabilidade das relações jurídicas. Ora, se o particular já ganhou a ação e a ação já foi julgada favoravelmente ao particular para reconhecer um direito que ele tem esse direito, e esse direito não tem, e essa decisão não tem mais recurso a ser apresentado, fez-se coisa julgada. E se ocorre coisa julgada, ninguém mais pode alterar esta decisão judicial. Né? Se não pode mais alterar essa decisão judicial, o direito à aposentadoria incorpora o patrimônio do particular, fazendo dessa forma também direito adquirido. Então, coisa julgada são aquelas decisões judiciais que não cabem mais recurso. Esse é o conceito de coisa julgada. E com isso, então, encerramos a aula de hoje com o estudo do princípio da segurança jurídica. Vimos hoje o princípio da motivação, o princípio da hierarquia, o princípio do devido processo legal e o princípio da segurança jurídica. Com isso também encerramos os princípios da administração pública e na aula que vem vamos estudar os poderes da administração pública. Gostaria de pedir a todos que leiam a apostila, assistam às aulas, assistam os vídeos, compareçam também às aulas no Microsoft Teams para esclarecimentos das dúvidas, resposta aos questionamentos feitos em aula, e estou sempre à disposição de todos para esclarecimentos de quaisquer dúvidas com referência ao tema. Bons estudos a todos e até uma próxima oportunidade.